Olá, meu nome é Anete, eu sou nutricionista e esse é mais um vídeo da série Adequação Nutricional, a dieta vegetariana. E hoje a gente vai falar do ômega 3. O ômega 3 é uma gordura, um ácido graxo essencial, ou seja, o nosso corpo não produz ele e a gente precisa obtê-lo a partir da nossa alimentação. Ele é uma gordura famosa porque ele tem diversos benefícios para a nossa saúde. A fonte mais famosa de ômega 3 é o salmão, né? O óleo de peixe. Na realidade, os peixes ricos em ômega 3 são os peixes provenientes de águas escuras e geladas, que não são os peixes aqui do nosso litoral. E que também não é o salmão de cativeiro, que é o salmão que a gente normalmente consome aqui no Brasil. Então, na realidade, o ômega 3 do peixe vem das algas que eles comem. E são essas algas nesses ambientes escuros e gelados que produzem os ômega 3 ativos. Nas plantas, a gente encontra o ômega 3 em forma de ala, que é o ácido linolênico. As sementes de chia e de linhaça são ricas nele. Só que ele não é a forma ativa, o nosso corpo precisa fazer uma conversão em EPA e DHA para estar utilizando esse ômega 3. O EPA é a forma ativa do ômega 3 que atua como anti-inflamatório e como anticoagulante. Então, ele tem benefícios na saúde cardiovascular como um grande protetor e também tem benefícios em qualquer via, em qualquer doença que tenha uma via patológica inflamatória, como as doenças autoimunes, como a diabetes com resistência à insulina. Ele ajuda bastante em questão de obesidade, qualquer doença inflamatória. Já o DHA tem função neurológica, então é muito importante que gestantes, que lactantes, que crianças consumam boas fontes de DHA para estar assegurando o desenvolvimento neurológico dessa criança e também para a gente em relação a melhorar a memória, foco, concentração. O DHA ajuda bastante nesse requisito. A dificuldade que a gente encontra no consumo de ômega 3 de origem vegetal é que essa conversão de ALA para EPA e depois de EPA para DHA é muito baixa. Somente 10% do ALA que a gente ingere de origem vegetal é transformado a EPA. E desses 10%, somente de 2 a 5 é transformado em DHA. Então, por mais que essas sementes sejam ricas, a gente tem que tomar uma certa cautela nessa ingestão para a gente assegurar que está ingerindo a quantidade correta. Então, eu vou dar a semente de linhaça, por exemplo. A semente de linhaça íntegra, primeiro que se a gente comer ela assim, a gente não consegue acessar a gordura dentro dela. Então, é importante que a gente triture a semente de linhaça para estar extraindo esse ômega 3. E essa trituração tem que ser na hora. Não adianta a gente comprar já a farinha da linhaça ou a gente triturar e deixar ela guardada, porque esse ômega 3 vai oxidar. Então, ou você pega a semente de linhaça, você bate ela num suco, numa vitamina, ou você tritura ela na hora, come com umas frutas ou na salada, ou você usa o óleo de linhaça. Em relação à semente, a gente precisaria consumir 4 colheres de sopa cheias dela todos os dias para conseguir ingerir por volta de 1,2 gramas de ômega 3, que é o recomendado para a maior parte da população. Essa ingestão de ômega 3 depende bastante da sua necessidade energética ou de alguma condição que seu corpo precise mais, como eu falei, na gestação, na lactação, ou se você tem alguma doença instalada, é importante consumir às vezes quantidades maiores. E se você triturar, por exemplo, a linhaça, você precisa ou utilizar ela na hora, ou guardar ela num pote escuro na geladeira, que aí você consegue conservar também um pouco o ômega 3. E se você optar pelo óleo de linhaça, 2 colheres de sopa cheias ao dia vão estar assegurando uma ingestão correta. O delicado do óleo de linhaça é que ele tem um sabor bem forte e não agradável. Então, assim, não dá para utilizar ele em saladas. Você não pode aquecer ele de maneira alguma, porque aí você perde esse ômega 3, ele oxida. Aí assim, ou você usa ele como um remédio mesmo e coloca ele na boca e bebe com um pouco de líquido, engole e vai. Ou você utiliza ele, mas em quantidades um pouco melhores para fazer um molhinho, por exemplo, com alguns outros óleos que tem um sabor mais forte. Então você pode misturar
com um azeite de oliva, com óleo de macadâmia. Você pode misturar com pasta de amêndoas, com tahine, com pasta de semente de girassol. Aí coloca temperos que te agradem, com um pouco de limão, um pouco de mostarda, ou temperos em pó. E faz um molhinho e aí você consegue consumir, né, com seus vegetais ou na salada, que aí disfarça um pouco o gosto forte dele. Mas se você tem alguma doença instalada, ou se você quer melhorar a sua função neurocognitiva, a minha recomendação é que você use como um remedinho mesmo e ingira esse óleo, ou que você compre já ele encapsulado. E aí a ingestão é mais fácil também. E aí você vai estar ingerindo ALA, que vai ser convertido em EPA. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que a enzima alfa-desaturase, que é a que faz essa conversão de ALA para EPA, também é a que faz a conversão do ômega 6. Então, o vegetariano, o ideal seria a gente ingerir de 2:1 a 4:1 de ômega 6 a ômega 3. E atentar, então, com essas fontes de ômega 6. Então, não usar óleo de girassol e óleo de milho para cozinhar. Preferir mesmo o azeite de oliva para cozinhar, que ele é mais rico em ômega 9, que não interfere nessa reação. E cuidar um pouco também com as sementes. A semente de gergelim, por exemplo, ela é riquíssima em ômega 6, mas ela também é uma fonte muito boa pra gente de cálcio, né, e de outros minerais, como zinco, como ferro, mas principalmente o cálcio. Então, se você tem costume de utilizar o tahine ou a semente de gergelim, é importantíssimo que você coloque a linhaça ou óleo de linhaça na sua alimentação. Em relação ao DHA, os ovos são fontes de DHA, porque a galinha, quando ingere os grãos, consegue fazer essa conversão. Então, as gemas de ovo possuem, principalmente aquelas galinhas que consomem a semente de linhaça. Então, hoje a gente tem no mercado disponível ovos mais ricos em DHA. Mas se você é vegana ou se você mesmo vegetariana estiver planejando engravidar ou se é gestante ou lactante, é importantíssimo que você consuma uma fonte de DHA, um suplemento que provém de microalgas. Aqui no Brasil a gente tem algumas marcas que oferecem esse suplemento, infelizmente é um pouco salgado, mas no exterior a gente consegue trazer outros suplementos desse tipo que são um pouco mais acessíveis.